Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro com o autor, esse momento de literatura na Câmara dos Deputados, um programa que é feito com uma parceria entre a Biblioteca da Câmara, o Centro Cultural e a TV Câmara. Eu sou Maíra Brito e estou mais uma vez aqui na Biblioteca da Câmara para receber nossa plateia, e um premiado autor de hoje é o Roger Mello. Roger, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes de tê-lo aqui. Eu estou muito feliz. Eu estava comentando que eu frequentei muito essa biblioteca maravilhosa. Ela serviu, inclusive, a produções de livros que eu fiz em todo o trabalho aqui de pesquisa, de leitura das imagens, né? Porque o livro é a Casa da Palavra e da Imagem. Então, Aira, estou muito feliz, queria agradecer muito esse convite. Para mim, realmente, é muito especial. Essa biblioteca, como disse o Marciano, é de todos os brasileiros e brasileiras, e muitas vezes as pessoas não se dão conta de que elas podem e devem ter acesso ao bem público, né? E é uma das melhores bibliotecas do nosso país. Olá, Roger. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse programa que celebra a literatura. Eu sou Maria Amélia Eloy. Para começar esse bate-papo, eu vou ler uma pequena biografia do Roger Mello, para a gente se ambientar melhor. O brasiliense Roger Mello é um multiartista. Formado em desenho industrial pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, iniciou sua trajetória profissional ainda nos anos 1980, chegando, inclusive, a trabalhar com Ziraldo. É autor de 25 livros e já ilustrou mais de 100 títulos, encantando leitores de todas as idades. Ao longo de sua carreira, Roger Mello colaborou com diversos autores e ilustradores, e muitas dessas parcerias lhe renderam prêmios e reconhecimentos, incluindo o Prêmio Hans Christian Andersen, em 2014, considerado o Nobel da Literatura Infanto-Juvenil. Recebeu prêmios no Brasil e no exterior. É considerado hors concours pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Vencedor por 10 vezes do Prêmio Jabuti. Foi premiado pela Academia Brasileira de Letras e pela União Brasileira dos Escritores pelo conjunto de sua obra. Seus livros já chegaram à Europa, à América Latina e também ao Irã, Taiwan, China, Coreia do Sul. Suas obras foram traduzidas para 15 idiomas diferentes. Além de escritor e ilustrador, Roger também é dramaturgo e produtor visual, demonstrando sua versatilidade e paixão pelas diversas formas de expressão artística. Parabéns pela trajetória. Obrigado, Maria Amélia, amiga. Já deu para perceber que a nossa conversa de hoje não vai ser somente sobre as letras e as palavras, mas sobre todos os sentidos que são aguçados pelos livros, como você mesmo trouxe, né? Então, temos aqui obras super ilustradas. Ao longo do programa, vou tentar, eu e Maria Amélia, mostrar um pouquinho. E você também, sempre que quiser pegar um livro e mostrar do desenho, fica à vontade. Tá ótimo. Você, de repente, não quer ler um trechinho ou mostrar algum dos livros para a gente? A gente sempre faz isso no começo do programa. Pode o autor, ser. a autora, escolhe um e apresenta para a plateia. Eu ia começar com um, mas eu acho que eu vou começar com outro. Eu acho que eu vou começar com a primeira. A primeira pessoa a escrever um livro na história foi uma mulher. A primeira pessoa a professar filosofia na história foi mulher. A primeira pessoa a entender o que era diplomacia, a primeira pessoa a escrever uma anotação musical é uma mulher chamada Enredoana, há 4.300 anos. Esse livro eu escrevi, mas eu não escrevi sozinho, né? A ilustração da Mariana Massarani, ela é fundamental na pesquisa histórica e na maravilha que ela é. A gente tem a quarta capa da Lilia Schwartz, nossa amiga, parceira, uma das mais maravilhosas autoras do Brasil, em todos os sentidos, historiadora, também uma filósofa, né? E aí eu queria falar de um grão de areia, e ele tem uma hora que essa história ela é contada por um grão de areia. E a gente resolveu fazer o livro para crianças, porque vocês imaginam, quantas pessoas ouviram falar em Enredoana? Muito poucas. Ela não foi um descaso, foi um trabalho muito difícil de anular e calar a voz
potente de Henrido Ana, a poeta maravilhosa que ela foi. Se a gente imaginar que a escrita ocidental ali na Mesopotâmia começou há 4.500, há 4.300 anos ela estava fazendo poesia de alta qualidade. Antecipando a Bíblia, antecipando Homero, antecipando Maquiavel, se colocando num poema épico em que ela une o mundo natural ao mundo sobrenatural, né? Então, é fantástico. E aí, para dar conta desse gigante, eu acho que muito eu, como tentando falar um pouco com essas outras mulheres maravilhosas de Henrido Ana, eu acho que assumi o papel desse grão de areia. A gente está fazendo agora no teatro, com o Tibor Fita, a trilha sonora dele, Camila Marlieri e Léo Chiesi, os dois são ele é também do Teatro Municipal do Rio. Então, a gente tem uma equipe bem Brasil, né? Um mix. E eu queria ler, então, esse pedaço. Muito depois, isso é o grão de areia falando, o menor do mundo, tá, gente? Muito depois, eu não sei quando, só aí, Henrido Ana vai se desfazer em areia. Vai correr para os braços de sua Inanna, a sua esposa, uma das primeiras deusas da história. Então serei mesmo só um grão na argila. Serei molhado, misturado ao silêncio dos outros grãos, amassado, um punhado de terra, um punhado de noite, até caber na palma da mão de alguém como uma concha. Vou ser o papel do meu tempo, uma placa de barro, justo eu, o menor grão de todos. Mas um poema dela vai ser escrito sobre mim. Vou estar debaixo da linha de um poema dela, debaixo da palavra outra. Se a placa de argila pegar fogo, até melhor, vira tijolo, dura mais que o papel. Um bocejo antes de me calar. Ai, mas quem disse que eu me calo? É a minha vingança. A eternidade agora me deu uma preguiça. É um barato, porque o Sidney Babcock é o maior especialista em Henrido Ana e sinetes cilíndricos que são anteriores à escrita. Busquem na Morgan Library, que é uma outra biblioteca que pode ser muito irmã dessa daqui, e vocês vão ver falas dele sobre essa maneira de contar a história antes das palavras, que são os sinetes cilíndricos. Nessa civilização que não tinha o mármore da Grécia, não tinha o lápis lazuli das Américas e do Egito, eles eram uma sociedade da areia e da água. Areia e água dá lama. E nessa lama, nesses poços, cresce um junco que eles cortavam para fazer o estilo, que é uma das primeiras canetas da história, né? Eles iam marcar essa placa de areia que o Grão falou aqui. E vejam, toda a possibilidade da escrita surge pela falta, né? E nesse mesmo lugar eles traziam pequenos rolinhos desse material duro, desse lápis lazuli, desse mármore, que eles imprimiam para fazer os sinetes cilíndricos, que são uma espécie de precursor do desenho animado, né? E já um precursor do livro também, o sinete cilíndrico. O Sidney Babcock, ele nos dá a consultoria na peça, e na época ele falou, era o único livro, foi publicado no Brasil, o primeiro em língua portuguesa sobre a Henrido Ana, e a gente achou também a Lili Schwartz, a Júlia Schwartz, lá da Companhia das Letras, a Mel Brits, que agora está na Todavia, que era uma maneira de trazer a Henrido Ana, a nossa contribuição, porque ela realmente, os adultos fizeram esse trabalho meticuloso de calar essa pessoa que escreveu na pedra, que é na argila, que ela vira, como o Grão falou, né? Então, ele fez essa primeira exposição mundial, que é o She Who Wrote, ela que escrevia, vocês também podem ver no site da Morgan Library, e aí ele convidou a gente para fazer parte com o livro, né? Que lindo. Super história, hein? Além de literatura e artesanias.
Como a gente ouviu você lendo aí a Enredoana, a gente percebe que você faz todo um trabalho, né, não só com a forma mesmo, as cores, né, os livros muito experimentais, muito bonitos, e você se preocupa muito com o texto também, né, experimentando, ora um narrador que é um marimbondo, ora um grão de areia, né, tem muita poeticidade também, muita música, né, no que é feito. E eu percebo hoje em dia muitos livros infantis que mais parecem didáticos, assim, eles se preocupam muitas vezes em apresentar um tema, sei lá, a editora está precisando de um livro sobre meio ambiente, sobre diversidade, aí o autor faz alguma coisa nesse sentido, mas fica meio didático, assim. Você acha que esse tipo de literatura pode prejudicar a formação das crianças enquanto leitoras? E pode falar da sua experiência mesmo enquanto autor, o que você procura na sua literatura? É muito legal essa pergunta, Maria Amélia, porque acontece essa coisa de ter o tema, né? Eu sou do teatro também. A gente não pode, por mais que exista um tema, ou que um tema passe a nos visitar, eu acho que o Ziraldo falava uma coisa: livro é para sempre. Vai ter sempre alguém que vai ter aquele primeiro exemplar. Então, dedique muito tempo do seu tempo à criança que merece o melhor, né? É um público muito exigente, criança é aquela que cria. Então, o tema, e a gente é muito convidado, às vezes, para fazer alguma coisa sobre o tema. Não vejo problema nisso, desde que você não tenha a prioris, desde que você esteja pronto e pronta a fazer uma escuta, a saber que o livro tem o seu tempo, como diz o Ziraldo, o livro é para sempre. Então, muitas vezes, você citou o grão, o marimbondo do Carvoeirinhos, que é um livro que fala sobre trabalho infantil. Como falar sobre trabalho infantil sem aniquilar o humano que está ele não é uma estatística, o menino da história, mas eu precisava também falar dessas histórias, porque eu saía daqui de Brasília, isso é muito comum, né? Quem é de Brasília, mas a minha mãe é de Aracaju, é de Sergipe, nem é de Aracaju, é do interior. Meu pai de Minas, se conheceram no Rio. Então a gente viajava muito e saía desse lugar com essa arquitetura fantástica do Niemeyer, os projetos do Luz Costa. E eu vi esses fornos que pegavam fogo e queria saber, porque essa arquitetura, irmã dessa arquitetura, dessas formas redondas, ela escondia uma coisa tão terrível, né? O trabalho infantil, que ainda existe na produção de uma das matérias-primas que ainda são, talvez seja a quarta elemento da matéria-prima de exportação, que é o ferro gusa. Porque que todo esse processo envolvia a destruição da natureza, da diversidade, e trabalho infantil e trabalho escravo. Assim como o grão de areia ele vem dar voz a esse calar uma mulher, a pessoa mais importante, talvez, da história, né? A primeira pessoa com registro complexo da história, que é a Enredoana, a mesma coisa, como falar desse tema sem que ele seja um tema, sem aniquilar o humano. Aí vem os personagens que têm, as personagens, né, que personagem é uma palavra feminina, que têm inveja do humano. A arte ela não se alimenta das qualidades, a arte ela habita o que tem de mais inconfessável na gente, mas a arte também abarca todas as dores do mundo. Então, assim, esse marimbondo que nem humano é e que morre de inveja de ser humano, né? Ele fica falando, eu não sei porque que esse menino não voa, mas, na verdade, ele morre de inveja do humano. Então, assim, muito como eu adaptei o elogio da loucura do Erasmo, a própria Emília do Lobato, ela fala, eu sou a independência ou morte, né? Ela não é humana, ela tem inveja do humano. E isso faz dessas personagens ainda mais humanos que a gente, porque elas estão na cadeira querendo ser a gente. Então, a construção não é dada,
É uma coisa muito bonita, tanto no teatro como na literatura. Eu tenho grandes amigos e amigas figurinistas, Ney Madeira, Dani Vidal. A roupa é a pele das pessoas, junto com a pele. Alto lá, né? A roupa não é uma vaidade, porque a roupa, ela, no caso, por exemplo, da casca do inseto, na carapaça do grão de areia, eles não têm ainda os órgãos internos. É a partir da inveja do humano que eles vão se constituir. Tem um momento no Elogio da Loucura, que é uma alegoria que o Erasmo criou lá em 1500, em que a loucura começa a falar mal dos humanos e das coisas e dos poderosos e dos sábios. E, na verdade, está claro ali, é uma inveja, né, do humano. Mas, à medida que ela vai, quando ela começa a falar que as crianças e os velhos, eles têm a mesma estrutura, por isso eles se dão tão bem, quando ela começa a falar de cada elemento na civilização, ela fala, tem uma hora que ela fala: eu não quero mais brincar disso, eu agora já tenho órgãos, eu me tornei humana, eu não quero mais, me desce daqui. Ela pede, me desce, né? É inacreditável que um animalzinho tão minúsculo faça tantas tragédias e tumultos. Sem mais nem menos, vem uma praga, uma guerra, e dizima milhares delas em um instante. Eu não quero mais, quero descer. Então, assim, quando você vê que em 1500 alguém vestiu a roupa da loucura para falar o que ainda é tão presente. Gente, a gente acabou de passar por isso, né? Mas ela vem, a personagem, por isso meu amor pela personagem. E aí eu acho que a gente não corre o risco de ser didatizante, porque o didático a gente sabe que é muito importante, né? Quanta coisa que não vem com livros que não tem nada de didatizantes, mas que estão contando tantas camadas do humano, da história da humanidade, do sonhar as utopias, né? A gente está numa cidade planejada por mulheres, homens utopistas, mulheres, homens que estavam... É uma experiência de Brasil. Brasília é um projeto de Brasil, é um projeto de mundo, né? A gente só vê um lado de Brasília. Brasília foi possível porque ela é um sonho de Brasil, de pessoas de todos os cantos do Brasil, né? Que tentaram. Gente, as utopias vão dar errado, mas pelo menos é uma tentativa. Claro que a utopia ela é criada para o outro. Quando a gente faz o livro, de novo, voltando no tema do didático ou do didatizante, a gente está planejando uma utopia para um outro ser utópico. E a gente não pode querer fazer um livro para crianças, porque as crianças são infâncias. Cada criança, se uma criança, não tem um livro que eu não trouxe aqui, que é o Todo Cuidado é Pouco, que um menino falou assim: esse livro é doido, nossa. Quando uma criança fala que um livro é doido, eu acho que aí é um elogio, entendeu? Se uma criança se filiou àquele livro, a minha proposta de utopia, a proposta de todo mundo, porque é uma corrente que faz o livro, né? Editores, revisores, revisoras, bibliotecários, bibliotecárias, de novo, a profissão mais importante do mundo, junto com professores e professoras, né? Editores, quem distribui o livro no Brasil. Gente, distribuir o livro no Brasil é para poucos, né? É para poucos mesmo, não é fácil chegar. Então, é uma maravilha. Roger, você tem histórias, conta histórias de diversos Brasis. Pode ser os meninos do Mangue, que estão no Nordeste, as cavalhadas de Pirinópolis, que estão aqui no Cerrado, o Espinho de Arraia, que está na Amazônia, tem as lendas indígenas aí no Curupira. Você faz viagens de pesquisa e, quando você está nesses lugares, você conversa, você tem consultoria de pessoas também para escrever a história, ou você escreve a história como alguém que está chegando lá e, observei isso e quero contar isso para outras crianças? E conta também, assim, qual dessas viagens foi a mais incrível, assim, que você se surpreendeu aí?
Maíra, excelente pergunta também. O livro é um objeto nômade, né? Essa forma de códice, essa forma de fecho de páginas, ela surgiu porque as pessoas tinham medo que as bibliotecas acabassem, né? Porque quando as bibliotecas pegavam fogo, e elas pegam muito fogo, né? Elas se destroem de muitas maneiras, né? Imagina, era muito difícil de fugir, sair com rolos e rolos, ou como é que chama? Placas de madeira, ou casca de tartaruga, cérebro, até crânio humano foi usado para escrever, né? E então esse fecho de páginas ele prevê a destruição. Então é muito mais fácil a gente fugir com esse fecho de páginas que é o códice. Então assim, eu sempre amei livros e de repente eu vi que o livro me levava para as viagens. Pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Coreia já foram 24 vezes, China 20 vezes. América do Sul, muito, Europa, menos Europa. A Europa é fantástica, acho que tem muito interesse pela literatura infantil adulta, mas... Infantil adulta, não. Adulta, mas pela infantil nem tanto, eu diria. A China, muito mais, a Índia, muito mais, né? A América do Sul, muito mais, Estados Unidos, muito mais, México, tudo. Então, acabou que eu fui viajando, e nessas viagens a gente vai... As histórias elas começam a habitar a gente. E essas pessoas que você falou, bibliotecários, a gente acabou de voltar do Peru agora, Trujillo, Chiclayo, eu, Volney Canônica, meu marido, Mariana Massanani, parceira de todas as histórias. A gente teve na tumba do Senhor de Sipã, na tumba da Senhora de Cal, Soberana Mote, a mulher mais importante das Américas, uma enredoana daqui, né? Uma cultura ancestral, mãe também. A gente foi com arqueólogos, amigos, sabe? Que isso é um prazer. O livro aproxima as pessoas, o livro possibilita isso, Maíra. A última viagem é sempre a mais impressionante, então, talvez. Mas a China está no meu coração assim dilacerante, né? Assim, o amor que a China tem pelo Brasil, né? O interesse da China no Brasil, e eu acho que a gente também tem muito interesse por eles. E como é que você chegou na China? Eu cheguei na China por causa da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que é a seção brasileira do IB, International Board on Books for Young People, que dá o prêmio Hans Christian Andersen. Eu fui convidado para ir à Ilha de Nami, que é na Coreia. Olha a trama, né? O enredo, né? E aí fui lá nessa... Da primeira vez que eu cheguei na Ilha de Nami, eu ilustrei um livro sobre a paz, um livro mundial, e o texto era da Luciana Sandrone, maravilhosa, também amiga, escritora, e ali já aconteceu alguma coisa com aquela família de Nami, que tem essa ilha, é uma ilha utópica no mundo também, que é uma ilha para a natureza, artes visuais, conservação, tem ateliê de tudo, madeira, metal, e ênfase no livro, uma biblioteca a céu aberto, né? Um lugar onde as aves possam pousar sem serem incomodadas. Se uma ave pousa em Nami, em qualquer lugar, eles mudam tudo, mas o ninho da ave fica lá. E então aí eu conheci Min Zhang, que é esse grande amigo, cantor de ópera de Pequim, é sempre assim, né? E aí ele me chamou e nunca mais eu parei de ir para a China, por causa dele. Maravilha. Numa das mini-biografias, acho que é no Enredoana, diz assim, que você acha que as palavras e imagens são a mesma coisa e que o livro é a melhor máquina do tempo que existe. Inclusive, tem também no livro Clarice um trecho lá de um diálogo que diz isso, né, que a imagem, né, e a palavra são a mesma coisa. Isso. Você pode falar um pouco sobre essa magia que acontece no livro, né, esse casamento, e como é que você enxerga mesmo a imagem e a palavra? Posso. Eu amo tão imensamente a palavra como amo a imagem. Mas se a gente for pensar bem, a palavra ela é toda feita de imagem, né? A palavra, ela surgiu da imagem, ela provoca a imagem. Todas as metáforas associadas à palavra, gente, enredo vem de trama. Trama é tudo tear, né? Texto, o que é texto? A origem do texto é formada na ideia de textura.
eu sempre foi claro para mim o que é palavra e o que é imagem, mas eu lembro de uma fala há muito tempo com a Ana Maria Machado, eu falei, para mim é a mesma coisa, palavra e imagem. Ela falou, mas então a diferença... Eu entendo as diferenças, a gente pode falar disso até depois, mas o livro, esse objeto, o livro, um dos objetos, talvez seja a maior invenção da história, né? O livro, ele é a casa da palavra e da imagem, como eu falei, porque ele envolve também o design, mas quem ama o livro, gente, não quer receber um PDF de um texto, não quer. Quem ama um livro... Antigamente as pessoas matavam para receber o livro. Elas matavam mesmo. Eu falo isso para as crianças, elas adoram, né? Gente, vocês estão falando, mais um livro. Antigamente você ia matar para ter um livro. Para você chegar a um livro, né, o Erasmo de Roterdã, ele fala, eu sou uma pessoa do meu tempo. Por quê? Antigamente, para ele ter acesso a autores, a filósofos árabes, a autores pagãos, ele tinha que fazer amizade com um monge. Você imagina, gente... Os monges nunca foram pessoas fáceis. Então, eles tinham que ficar uma semana. Por que você quer? Mas por que eu vou deixar você ter acesso a esse livro? Então, quando o Gutenberg copia, tudo bem que criar o que já existe também dá um trabalho danado. Porque tem um chinês chamado Bi Sheng que tinha inventado o tipo móvel 400 anos antes. Então, quando ele adapta o tipo móvel, você imagina que felicidade, agora eu posso ler um livro, eu posso comprar um livro, porque antigamente não dava para comprar. Tudo bem que não daria para comprar, porque era caro demais ainda assim. Hoje ainda está bem caro, hein? Ainda está caro, né? Mas você imagina. Aí, o que acontece? A ilustração, ela passa a ser... Começa a surgir, até então, todos os livros eram muito ilustrados e muito diagramados, mas aí fica mais difícil, porque você vai ilustrar, é outro processo de impressão. Você vai pintar, aí volta a ser manual de novo. Então, começou a surgir esse livro que tem a capa ilustrada, é diagramado, mas não tem ilustrações. Então, a gente passou a incorporar a ideia. Inclusive, eu não concordo com o termo livro ilustrado. Para mim, é que nem dizer água molhada, porque o livro sempre foi ilustrado, né? Mas, então, é aí um pouco a ideia de que o livro é mesmo a casa da palavra e da imagem. Tem uma pergunta da plateia que assim, se aproxima de algo que eu quero saber também. Você está escrevendo literatura infanto-juvenil há muitos anos. E as crianças mudaram. As crianças de 30 anos atrás tinham contato com outras coisas, com outras tecnologias, que as crianças de hoje já não têm mesmo contato, têm novas coisas, né? O excesso de telas, redes sociais, está tomando tempo das pessoas, inclusive das crianças e adolescentes. Como autor, o que você acha do desinteresse do público-alvo por livros? Enquanto autor, você acredita que deve mudar algo nos livros para este público voltar a ter interesse na literatura? E o que eu quero saber é o que é que de diferente tem naquela criança de 20 anos atrás, como é que você atraía a atenção dela e o que é que você tem que fazer de malabarismo hoje para atrair uma criança dos anos 2025, 2020? Eu queria que vocês falassem também um pouco disso, porque eu tenho a impressão que essa criança de agora gosta mais do livro físico que a outra. Porque as crianças da minha época também, elas não eram tão leitoras assim, não. Não eram, não, né? Vamos confessar? Não eram, não. E naquela época tinha uns preconceitos, né? Quadrinho não era considerado livro, nunca entendi isso. Né? E era um preconceito muito idiota, né? Porque o quadrinho é uma maravilha também. E tem livros que são uma boa porcaria também, né? Muito, a maioria. Assim como tem coisas na tela que são ruins, tem coisas na tela que são melhores que alguns livros. Na televisão também, no cinema também, né? Então, eu tenho a impressão que essas crianças de agora... E, claro... tem essa coisa de não tirar a cara da tela, mas a gente tem visto as pessoas terem mais acesso ao livro, que era inacessível por causa também da internet, né? Não sei, o que vocês acham disso? Fala aí, por favor, para mim. Porque eu tenho a impressão que a galera está lendo mais. E eu tenho a impressão que os pais, os adultos, estão lendo mais por causa das crianças, porque muitos e muitas achavam que livro não era para elas.
ou talvez tenha uma quebra de paradigma, né? O livro que eu lia não é o livro que as minhas filhas estão lendo hoje. Então, elas vão ler mangás e eu, gente, mas que diferente. E cadê aquele? Até que, de repente, você percebe que é isso, é uma outra literatura, um outro acesso, e é massa também. Eu acho que eu acho que o meio digital, ele deu voz ao livro, não sei. E porque Mas a contação de história tem que ser diferente, ou é a mesma contação de antes? De repente, um texto menor ou maior, ou mais ilustrado ou menos, tem alguma diferença nesse sentido, não? É porque é tão bom ler um texto. Porque depende do texto, né? Assim, um dos maiores autores da língua portuguesa é Bartolomeu Campos Queiroz. Os livros dele são assim de fino, né? Só que o que tem de entranhas ali, e às vezes você pega uns livros dessa espessura e é puro enfeite, é puro pó, né? Não o menor grão do mundo, mas é puro pó. Então não é pela. Agora, é muito bom quando a gente vê que as pessoas se interessam por um texto mais complexo, né? Um texto que leve, um texto em que a palavra alimente a palavra, para que você dialogue com a sua cabeça, dê uma volta e por um exercício dialógico, você tire as suas conclusões, né? Você faça as suas pontes. É tão bonito ver também. Eu tenho visto leitores e leitoras, crianças, jovens, lendo textos cabeçudos, mas cabeçudo em que a pessoa vai mergulhar ali e o que tem é pura matéria criativa, matéria dialógica com a nossa loucura, com a nossa liberdade, né? Eu tenho visto isso e tenho achado muito legal. Então, não acho que a gente precise encurtar, não. Agora, o cinema, por exemplo, nos livrou de sermos tão descritivos. A gente não precisa descrever tudo. No teatro, o texto não precisa ter rubrica. Eu, no teatro, falo assim, gente, ignora a rubrica. Que é aquele texto que fala, né? Você faz isso enquanto levanta, o ator faz uma cara disso. Gente, quando a gente trabalha no teatro, como na literatura, a gente quer a surpresa do encontro com o outro, com a outra. Se eu já tenho tudo na minha cabeça, eu já tenho muitos a priores, qual é a graça de ler? Qual é a graça de estar nesse espaço? Que é teatro aqui também, né? Qual é a graça se eu não vou me relacionar com a outridade, né? Com a alteridade? Temos que contar com o espectador também, né? É e ele também participa, né? É verdade. A gente estava conversando aqui, criança na língua portuguesa, lindo, é aquela que cria, é aquela que subverte. Infante é quem não tem direito à fala. A infantaria é feita por causa disso, né? Porque os nobres mandavam as pessoas que trabalhavam para elas, porque elas não iriam reclamar. Então, infância vem muito daí. Tudo bem falar em infância, mas criança é aquela que subverte, é aquela que cria, né? Criança é essa que fala, eu não gostei, eu prefiro 1000 vezes trabalhar, né? Quando a gente fala assim, quem gosta de ler? Eu odeio livro, odeio ler. Nossa, aí vai ter uma conversa, né? Aí vai ter uma conversa, porque, né? Por que isso, né? Muito legal isso. Estou vendo Marilu Dumont maravilhosa ali. Olha, gente, salva de palmas para essa grande escritora, ilustradora do Matizes Dumont. Marisa Silva também. Olha, uma plateia maravilhosa aqui de criadores e criadoras também. Você, designer gráfico, é divertido bolar os livros, porque você tem todo um recorte para... Eu mostrei já o carvoeirinho, mas todo um recorte para as páginas, a escolha das cores, a textura do papel. É gostoso participar disso ou é trabalhoso? Assim, como é que as editoras recebem projetos que às vezes são ousados, como a Maria Amélia falou, né? Eu quero que tenha esse recorte, que tenha esse formato. Assim, é bem recebido? É complexo? A gente tem uma capa grande e o livro está aqui, ó. Não, ainda abre mais aqui, Maíra, ó.
Mostra você. Aqui, ó, aqui. Esse é bem um projeto gráfico. Eu gosto muito dessa coisa de trabalhar com esse projeto gráfico também. Eu livro, é um livro Amazônia, mas eu digo que é o livro mais Brasília da minha vida. Até Brise tem aqui, ó. Que nem ali, ó, a Brise, tá vendo? E ele fecha assim, claro que isso tem uma equipe fantástica na Editora Global, ou na Editora Companhia das Letras, aqui o Edu Okuno, aqui o Flávio, a Júlia, a Ju, que é editora. E aí, para poder ter um livro pequenininho, mas que tem uma capa gigantesca, uma guarda, né? Esses elementos do livro é muito legal também, que eles têm o nome do corpo humano, né? Então, o livro tem olho, tem folha de rosto. Sim. O livro tem, nos vazios, tem orelha. Olha o tamanho dessa orelha. Ó, e é uma orelha só, é um livro, tá vendo? É maravilhoso poder brincar com isso. E o livro tem uma arquitetura também, né? Olha aqui, eu cresci com essa gente, né? Maria Martins, Niemeyer, Burle Marx. Então tem um pouco dessa gente toda aqui. Tem muito de Brasília aqui. E aí o que acontece? O livro, ele é um espelho, a diagramação do livro é um espelho subversivo da gente também, e o livro tem que ter respiração, isso é muito importante. Esse livro aqui ele foi ilustrado e diagramado pelo fera do Felipe Cavalcante, que é meu sobrinho também. Então, esse é um livro sobre Brasília na época da ditadura, e eu em plena ditadura e ele 20 anos depois. Eu sou de 65, ele é de 85. Então, olha os vazios que dialogam com a maravilha das ilustrações do Felipe. E a gente percebe isso. Esse livro, olha aqui, ele tem uma capa falsa, tá vendo? E porque eu roubei muitas histórias da minha família, que a minha tia, que trabalhou aqui no Senado, enquanto minha mãe trabalhava na Câmara, na época da ditadura, ela teve que esconder muitos livros vermelhos, livros proibidos. Aliás, aqui está escrito livro proibido em coreano. Normalmente eu não digo logo. E teve uma amiga, eu acho que era na 309, uma prima, que ela tinha uma biblioteca com vários desses livros. E aí, o que ela fazia? Elas chegaram lá antes do pessoal, dos eles, chegarem lá para tentarem prendê-la. Chegou minha tia e a amiga Iracema, que trabalhou com o Darcy. Elas chegaram lá para ver os livros vermelhos e esconder, para elas não serem... Ela não se pega no flagra, né? Mas ela falou, não, eu tapo os livros com capas falsas. Então, eu digo que essa... Uma capa de um clássico, né? Exatamente. Eu digo que a primeira ilustração 5G, né? Porque ele fez uma ilustração que tapa essa capa, né? E ele tem todo esse diálogo de entender que esse objeto, ele também vai ter um diálogo nas entranhas do livro, né? Na guarda. Esse elemento que se chama guarda, eu perguntei para uma criança, por que será que chama guarda? É porque te guarda do dentro, né? E realmente o livro, quando você lê o livro, é um teatro também que você está lendo, mas eu tenho a consciência do todo que está aqui. Eu estou vendo vocês e estou dentro do livro. Então, tem esse exercício, ao mesmo tempo, da introspecção, né? Então, assim, é gostoso? É dolorido? Mas a dor é gostosa também, né? Nós somos seres dramáticos. Devia ser homodramáticos, né? Nós sabemos fazer um drama. E o resultado fica belíssimo, assim, faz parte da história, gente. Exatamente, Maíra. E é isso. Hoje você já tem assim liberdade de propor, assim, que você tem algumas editoras para quem você trabalha mais, né? Assim, você já pode propor, porque você já é renomado e todos os projetos são aceitos assim de primeira, não? São, viu? O Brasil é um país de grandes editores e editoras. Vocês viram aí que eu já mencionei vários, né? A Ju, a Mel, a Lili Schwartz foi minha editora, olha que honra. A filha dela, a Júlia Schwartz, maravilhosa, o Luiz da Global, o Jefferson da Global. A gente tem uma história
de grandes editores no nosso país. O editor é um artista também, o editor é como diretor de cinema, ele tem que saber um pouco de teatro também, ele tem que saber um pouco de tudo, ele tem que valorizar cada pessoa dessa cadeia fantástica, que é a cadeia do livro, e eu tenho visto uma parceria muito grande. O Brasil está com grandes editoras e editores pequenos, né, agora também, e grandes editores e editoras enormes, que têm essa... Por que a pessoa resolve ser editor no Brasil, né? Num país que muitas vezes não valoriza a leitura, mas essas pessoas, elas mergulham e também elas têm uma resposta em todos os sentidos que é satisfatória. O Brasil é um país de grandes editores e editoras. Eu acho que eles são parceiros. Entendeu? E eu acho que a gente tem que ouvir editoria. Não quando fala besteira, claro, mas aí é um mal profissional. Mas o editor e a editora, eu falo isso para os amigos e amigas escritores e ilustradoras. Gente, eles vão vender o livro. É o objeto mais difícil de vender do mundo. Entendeu? Assim como distribuidores e distribuidoras. Não tentem pôr uma coisa, porque depois aquilo vai ficar lá e a pessoa vai pegar um... Entendeu? Quando você tem um acervo literário, você vai ter que chegar, a distribuidora, a Íris, da Arco-Íris aqui em Brasília, essa equipe maravilhosa, ela vai falar por que eu amo esse livro. E na hora de você vender um livro, é isso que rola. Eu deixei de ter livros vendidos porque não tinha aquela pessoa que falasse assim, deixa eu te falar aqui um pouco desse livro. Se isso não acontecer, o livro não é vendido. Não é. E o livro é um objeto de consumo, né? Inclusive que se estraga. Essa parceria, então, é fundamental, né? Fundamental. Tem uma pergunta da Ana Magna sobre a obra Clarice, que é narrada por uma criança numa espiral de lembranças e esquecimentos. Essa relação entre infância, ditadura militar, violação de direitos humanos, agressões ao direito da cidadania, memória, identidade, saudade, silêncio, luto, aparece pouco na historiografia, na literatura e no cinema brasileiros. Já que você aborda isso de um modo tão delicado, pode nos contar como refletiu sobre essa questão enquanto escrevia? Nossa, com as vísceras, com as entranhas, com as ilustrações maravilhosas que contam essa história também do Felipe Cavalcante, com todo o corpo editorial da Global. E a gente vê agora o sucesso da Ainda Estou Aqui, né? A gente tem algumas obras que falam, mas é sempre muito... É a mesma história do grão de areia, né? É a mesma história do marimbondo. Como que a gente vai contar uma coisa tão surreal, né? E que, para as crianças, eu criança na época, as conversas eram roubadas. A gente tinha... É uma cartografia, tanto que esse livro ele tem uma estrutura, ele vai e volta o tempo todo, né? Mas aí você pensa que as pessoas e a ditadura, ela vai ali onde tudo que é esquecido pela sociedade, a ditadura ela ainda dá uma rasteira maior ainda, né? As pessoas às vezes acham que a ditadura ela agiu mais na classe média brasileira, mas a ditadura foi terrível com os povos originários. A ditadura foi terrível com a biodiversidade do nosso país. Ela foi terrível com o acesso às pessoas em todos os níveis da nossa sociedade, né? E a gente fala muito da ineficiência da ditadura, mas ela foi muito eficiente, a gente precisa dizer isso, em aniquilar coisas, em desconstruir, em fazer com... Nossa, o Brasil, ele vicejava antes da ditadura. A gente voltou muitas casas, a gente recentemente voltou muitas casas também. Só que as vozes não foram caladas, é isso, né? Então é importante muito que se escreva ainda, porque só através da ficção, da arte, é que a gente vai fundo nas feridas, nas nossas feridas, e principalmente nas feridas recentes, né? Tem uma pergunta do Jairo Brode.
Jairo pergunta, vou resumir aqui, como é que a gente pode estimular as crianças a irem ao teatro e à biblioteca? Inclusive, eu posso completar com uma outra pergunta? Um abraço da Biblioteca Comunitária Roedores de Livros. Maravilhosa! Ao lermos um livro para crianças, até onde a voz do adulto interfere na visão da criança? Não sei se dá para misturar as Como coisas. incentivar a ida da biblioteca ao teatro e se a voz do adulto porque conduz? o Roedores do livro aqui de Brasília é um capítulo à parte. A gente tem que... é uma maravilha, sou apaixonado. Mas a pergunta do Jairo também, né, linda. Eu acho que o mistério... né? Eu acho que a gente não pode esquecer a importância do mistério. Muita propaganda gera desconfiança, né? Então, assim, essa biblioteca maravilhosa, desculpa, ela é só para mim. Olha, a partir de hoje está proibido vir aqui nessa biblioteca. Aí é impressionante, né? Não, esse livro não é para você. Esse livro... Então, eu acho que falta muito... O que é muito maravilhoso, a gente esconde, né, também, um pouco. Muito bom. Muito então, assim, bom. a gente tem que fazer propaganda sabendo que o mistério... A arte é a arte do mistério. Né? Olha, tem uma coisa que eu não vou te revelar, desculpa. Eu acho que a gente... Essa pergunta, não sei se eu vou responder. Não, você vai ter que descobrir, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa valorizar o mistério, né? E essa resposta, ela pode ser muito dada, teatro é a mesma coisa, por vocês que trabalham nessa área, né? A gente, escritor, ilustrador, a gente não, eu acho que a gente pode ser ouvido também, mas é porque a gente já amava esse negócio aqui, vocês também, mas vocês sabem atrair essas pessoas, e eu acho que é pelo mistério, eu aprendi isso com vocês, entendeu? Eu aprendo sempre com professores e professoras. O Brasil é o país da educação, também. Né? A gente precisa parar de dizer que a gente não é o país da arte, que a gente não é o país da educação, que a gente é o país das artes visuais, das artes narrativas, e a gente é o país da educação. Eu vejo de professores e professoras no Brasil, indivíduos e coletivos, as respostas específicas para os problemas e as questões locais. Eu vejo mesmo. Eu estou falando isso pelo que eu vi, pelo que eu aprendi. Porque eu acho que eu não sei nada nessa área. Eu preciso desse profissional. Tem aqui uma pergunta sobre viagens, mas pedindo para você contar o que você viu, então, na expedição no São Francisco. Ai, maravilhosa. Foi um convite da família Dumont. Gente, eu vi um Brasil que não está na tela do computador, muitas vezes. Eu vi um Brasil que você tem que experiencializar. Não sei se existe esse verbo, fica existindo aqui. É 5D, é 5G, é 7G. Deitar debaixo de um engazeiro e ouvir professores e professoras contarem histórias com a musicalidade, porque eu acredito mesmo numa região sem fronteiras das artes. E viajar nessa barca com a família Dumont, que eu assino Roger Dumont a partir de agora, dançar com a Dona Antônia, estar com uma trupe de pessoas que pensavam a gente, aquela época de transposição do Rio São Francisco, né? Gente que concordava, que não concordava, gente de todas as áreas. Não dá para pensar um Brasil que não seja referenciado em todas as áreas, em que o Brasil experimenta, e o Brasil é criativo, e o Brasil sem as pessoas não é nada. Então, assim, todo esse Brasil, toda essa América Latina aqui. Caral, 5.000 anos atrás, a Europa não existia, gente. 5.000 anos atrás, já estavam fazendo revolução industrial. Entendeu? 5.000 anos atrás, já tinha sistema antissísmico. 5.000 anos atrás, aqui no Peru, que não se chamava Peru e nem se chamava Caral, mas já tinha uma civilização em que se plantava algodão colorido para fazer o quê? Prototipo, que é sim uma forma de escrita. É uma escrita tridimensional, em que os fios podem ser feitos com pelo de lhama, alpaca, ou com algodão colorido. E, meu Deus, a gente sabe muito pouco dos quipos. A gente
precisa de entrar numa barca do Rio São Francisco e essa barca precisa sair para o mundo afora, né? Foi uma experiência inacreditável. Tem outras perguntas. Essa aqui é do Vitor Avelar, que manda um abraço. Maravilhoso. Ele gostaria de saber se você tem interesse de refazer o musical Carmen ou novas produções musicais. Olha, o musical Carmim, ele está em plena atividade, é porque é difícil, né? São 11 pessoas em cena. Foi uma maravilha. O Vitor Avelar, ele é o nosso diretor de movimento e de outras peças também. Essa peça, Carmim, e aqui em Brasília foi um sucesso de público. A gente, infelizmente, não tem crítica teatral, mas eu acho que ia ser boa também. Tem pouca crítica teatral. Tem sim, não estou sendo... Não, tem, mas é pouco. É que os veículos dão pouco espaço. Foi uma história de amor entre Lamartine Babo e uma personagem ficcional chamada Anéis de Oliveira Pimenta, que, na verdade, era um homem, o Carlos Neto, que escrevia cartas da cidade de Boa Esperança, muita gente da cidade de Boa Esperança aqui em Brasília, e acabou que Brasília entrou no meio dessa história que envolvia a Praça Tiradentes do Rio, o rei do carnaval brasileiro, e essa mulher, que, na verdade, era um homem, que colecionava retratos de personalidades da música, do jornalismo. E ele chega lá, Martini chega lá achando que Nair não queria mais nada com ele, mas na verdade Nair era Carlos, e a cidade inteira compactou, enganaram o carioca da Tijuca. Olha, isso é difícil, hein? Por causa do amor à música. Em vez do Lamartine ficar chateado, ele falou, agora eu também sou uma personagem da revista. E ficou lá o restante da semana, ele e Francisquinho. A gente trabalhou com artistas daqui de Brasília, a maioria daqui de Brasília e do Rio, para compor esse grande ode à música popular brasileira. Foi mó barato. Ai, tá tão bom o papo, mas a gente vai, infelizmente, ter que terminar. Obrigado, pessoal, por esse ar. Continuem lendo Roger Mello, assistindo os espetáculos e tudo mais, né, Roger? Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui. Agradeço também ao público e a todos que nos assistem pelo YouTube. Essa conversa, que não foi uma conversa só sobre literatura, mas sobre história, sobre arqueologia, né? Obrigada, Roger. Obrigada a vocês que vieram, quem acompanhou a gente pelo YouTube, pela TV Câmara. A gente encerra agora esse encontro com o autor, mas semana que vem vai ter outro programa na TV, mês que vem outro autor ou outra autora brasileira aqui na Biblioteca da Câmara, nesse projeto que é uma parceria entre a TV Câmara, Centro Cultural e Biblioteca da Câmara. Obrigada, gente. Até a próxima.